Olá, meu nome é Renan Pierre e esse é mais um Raio-X Econômico. Estou aqui hoje com o Leonardo de Siqueira Lima. Leonardo fez graduação em Economia na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e mestrado em Economia na Barcelona Graduate School of Economics. Atualmente ele faz curso doutorado pelo INSPER e o Leonardo é cofundador do Terraço Econômico. Leonardo, seja muito bem-vindo. Pô, obrigado, Renan. Um prazer estar aqui falando aí, depois de tantos entrevistados bons aí que eu vi que passou aqui pela sua série. Obrigado. Muito legal. Cara, eu vi no seu LinkedIn que você é membro do Instituto de Formação de Líderes e que você também é membro do President Obama Young Leaders of America's Initiative. Juntando essas duas coisas, o que você lidera ou você pretende liderar? Pô, uma boa pergunta. Bom, então eu vou adicionar mais um ponto aí, então. Eu fui, antes de fazer economia na FGV, né? Eu fui cadete de aeronáutica. E aí, cadete da Força Aérea Brasileira, na Academia da Força Aérea, para quem conhece, fica lá em Pirassununga, no interior de São Paulo. E aí, não na AFA, né, mas na AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, dos cadetes da AMAN, tem uma frase bem grande lá, que todo mundo que está lá está sendo preparado para ser oficial, né? E oficial são as pessoas que vão comandar a força no futuro, né? Por isso que eles têm uma espada, porque a espada é o símbolo do comando. E lá está escrita uma frase assim: jovem, ides comandar, aprendei a obedecer. Olha só. Muito boa. Eu gosto dessa frase, porque assim, se um dia você vai comandar, você tem que aprender a obedecer, né? Então, por isso que a estrutura nas academias militares são todas muita hierarquia e disciplina, porque se você vai comandar hoje, você tem que aprender a obedecer. Então, somado essas duas coisas que você falou, mais essa terceira aí, eu não sei o que eu vou liderar, mas foi um caminho que eu segui até hoje, como eu falei, lá na Força Aérea você é ensinado muito sobre liderança e etc. Mas eu espero que qualquer posição que eu assuma no futuro, eu esteja preparado com essas três formações aí que eu tive, né? E exercer a liderança aí onde quer que seja. Mas só para dar um detalhe rápido, esse IFL é o Instituto de Formação de Líderes, é um instituto liberal que passa as ideias liberais para as pessoas, para os jovens, né? Foi criado lá atrás por alguns empresários que viam que faltava não só liderança, mas um pensamento mais liberal para os filhos dele, e achava que eles não estavam sendo bem formados, ou pelo menos da maneira que eles queriam, com a educação tradicional. E aí eles decidiram criar um instituto, trazer grandes palestrantes, grandes nomes do mercado, para quando essas pessoas fossem assumir as posições de herdeiro, etc. E foi exatamente isso, foi criado por grandes empresários, e no início só tinha herdeiros. Começou lá no Sul, chama IE, Institutos Empresariais. E daí depois foram criando algumas filiais, algumas células assim ao redor do Brasil, e uma delas é essa UFL em São Paulo. Então, para passar alguns valores liberais e tal, e liderança. E esse segundo do Obama, né, esse terceiro, na verdade, é um programa chamado Young Leaders of America, que ele selecionava alguns jovens que tinham alguma liderança local, com algum negócio, alguma startup, algum negócio social, etc. E daí, em 2016, eu fiz parte do programa e fiquei aí como fellow do programa. Muito bem. Dá para vir das Forças Armadas e ser liberal ao mesmo tempo? Essas perguntas são muito boas. e essa foi feita agora, você nem teve tempo de pensar. Eu vou te falar que é difícil. Por que é difícil? O meu tio, ele é oficial general do Exército, né? Talvez um pouco por lá que começou e a gente é ensinado o tempo todo, no Exército, você está na ponta da coisa ali. Então, você é ensinado o tempo todo que você está levando o progresso e o desenvolvimento. Então, se você serve em Manaus, se você é um general em Manaus, Roraima, e não tem uma estrada, o que você faz? Vamos construir uma estrada. Se não tem um estádio em Manaus, o que você faz? Vamos construir um estádio em Manaus. E você só vê aquele efeito imediato ali. Você não vê o custo de oportunidade, né, que nós economistas vemos. Então, você fala assim,
não tinha estádio, agora tem estádio. Olha só como ficou, é, olha só como ficou você gerou emprego, você tem mais progresso, agora você tem vem. Só que você não pensa em custo de oportunidade, você não pensa que, por exemplo, submarino nuclear. Agora a gente tem um submarino nuclear, a gente gerou tantos empregos, a gente trouxe tecnologia, etc. Só que você não pensa, o que eu poderia fazer com esse dinheiro se eu não estivesse alocando em submarino nuclear, em estádio na Copa do Mundo, ou uma estrada que às vezes não tem tanta utilidade, né? Então, você pensar dessa maneira, você tem que resolver os problemas lá. Você não pensa no custo de oportunidade. E quando você fica sendo martelado 10, 20, 30, 40 anos sobre isso, então você tende a pensar mais ter uma cabeça desenvolvimentista. Não à toa, se você pega os governos onde tem militares, todo governo militar, e agora que você tem alguns governos que ficam rivalizando ali com o Paulo Guedes, que tem uma cabeça mais liberal, mais pró. Eu não gosto de usar muitas palavras liberal, eu gosto de falar pró-mercado, que acho que liberal tem muita ideologia e pró-mercado não, é mecanismos de mercado, né? Então você pega essa dicotomia aí que fica, você vê que os militares tendem a ser mais desenvolvimentistas. Mas eu compreendo eles serem assim. Não concordo, tá? Não estou passando pano, acho que está errado, porque a gente estuda justamente para isso, fala, olha, no curto prazo pode ser que faça sentido, mas no longo prazo a gente vai se tornar um país, a gente vai se tornar a Coreia do Norte. Tem submarino nuclear, tem um monte de coisa, mas a custo de quê, né, que a gente quer fazer? Então, eu entendo que é muito difícil você ser doutrinado por isso, porque de fato é uma doutrina, e ter um pensamento liberal. Eu estou falando de economia, mas eu posso pensar sobre as drogas também. Se você pensa do ponto de vista de vários estudos de que as drogas, de que não tem evidência, né, de que a guerra às drogas foi um fracasso, e que você tem outras políticas, por exemplo, tabagistas, que tiveram muito mais sucesso, eles também tendem a ser muito mais a favor de guerra às drogas, porque eles foram doutrinados para isso, porque a a atividade deles é esse, tem um avião agora lá na Amazônia indo atrás de um outro aviãozinho com 15 quilos de cocaína, e ele vai ficar feliz que ele cumpriu a missão dele, mas a gente sabe que no final das contas não vai fazer efeito nenhum, né? No longo prazo, não tem dado certo isso. Então, eu estou falando de guerras drogas. Agora, eu vou falar do outro lado um pouquinho também, muito rápido. Eu entendo também que muitas vezes o mercado pode ser que não chegue tão rapidamente. E o que a gente faz como país? Assim, a gente não tem que salvar empresas, né? Porque criação e destruição de empregos funciona bem, mas às vezes a gente tem que cuidar de gente. Então, se a Claro é muito rentável para a Claro estar aqui, né, em São Paulo. É um mercado bom, mas elas não vão chegar lá, talvez não tenha tanto interesse em chegar lá. No norte, por exemplo, uma região muito inóspita. E o que a gente faz? Também não estou falando, eu estou falando, a gente tem que pensar sobre essas coisas. Então, olhando esse lado, e eu sempre visito lá, e sempre vou lá e vejo meus amigos, falei, minha família próxima, então eu começo a ver. Então, por exemplo, se não tem, às vezes, se não tem uma estrada, será que faz sentido? Pode ser. Você está levando, estou falando do ponto de vista, às vezes, empresarial. Vamos criar uma zona franca de Manaus. Não, não é isso. Mas do ponto de vista das pessoas, ou se não tem assistência, talvez a gente tenha que levar lá. Então, tem esse outro lado também que o mercado não vai, às vezes, ter incentivos para resolver tudo. Talvez um pouco de subsídio cruzado, por exemplo, tem que ser pensado, né? Aí já não é tanto a minha área, mas nessa parte de vamos ver subsídio cruzado, se vale a pena, se não vale a pena. Mas eu acho que também tem que olhar um pouco esse lado. Mas só para fechar aqui e concluir o raciocínio, eu acho que é difícil, de fato, ser martelado por uma doutrina desenvolvimentista e ter um pensamento liberal. E justamente essa é a nossa missão aí, tentar mostrar os efeitos de longo prazo para as coisas que às vezes no curto prazo pode ser tentador, mas não pode não ser tão bom. Você disse que você é pró-mercado. Isso quer dizer que você não é liberal? O que você entende por ser liberal? Porque assim, e isso é uma das críticas que eu tenho a algumas pessoas cooptaram assim esse termo e aí eles se acham porta-voz do liberalismo, né? Então, e aí como eles acabam tendo mais voz,
parece que o que eles falam é a verdade e Você está os falando de outros algum não grupo sabem. específico ou não? Porque eu tô boiando aqui. Não, eu tô falando de algumas pessoas, talvez, assim, Na por exemplo, política, na não, vamos elite? supor que o Paulo Guedes fala assim, eu sou um cara liberal, Hum. se define como liberal, e aí tudo que ele falar, as pessoas vão achar que aquilo é ser liberal, mas você tem várias outras pessoas que também defendem isso, só que talvez não tenha tanta voz. Eu não estou falando que ele faz isso, mas outros grupos, tem o Instituto Mises, esse pessoal. Então, por exemplo, você fala assim, a gente não gosta de intervenções. E aí, qualquer intervenção que tem, eles vão falar comunista, socialista, vocês sociais-democrata, que agora eles estão, que agora é palavrão também para eles. E aí, então, qualquer intervenção que você faça, eles te colocam na mesma cesta de um cara heterodoxo, desenvolvimentista, comunista, tudo. Quando não é verdade. A gente gosta do sistema de mercado. Só que se os mercados funcionassem perfeitamente, a gente ia ter uma semana de aula de economia, né? E a gente vai falar, esses aqui são os mercados, eles funcionam perfeitamente, eles atingem o ótimo a primeira lei do bem-estar ali, etc. Então, tudo que está chegando em equilíbrio é o ótimo social, então acabou. Mas não, o que a gente passa estudando geralmente o resto do curso? Né? A gente fica estudando as falhas de mercado, né? Quando você tem um setor que não tem mercado competitivo, provavelmente você não estará no ótimo social. Então, talvez alguma intervenção você pode ter. É, próprio Banco Central, né? Essas mesmas pessoas falam, não, porque o Banco Central é monopólio da moeda, então não tem que existir o Banco Central, e eles não entendem de contrafactuais, nem conseguem entender qual seria o contrafactual se não existisse um Banco Central. E aí eles também não entendem que mesmo se a gente imagina qual seja o contrafactual, você tem que olhar os dados e as evidências para ver se o mundo está concordando com as suas teses, né? Então, muitas vezes eles exageram para esse lado assim de que qualquer intervenção é ruim, e aí, por exemplo, externalidades, eles não consideram as externalidades, por exemplo. A gente sabe também, se você tem externalidade positiva, significa que você está abaixo do ótimo, se você tem externalidade negativa, você está acima do ótimo, né? Então, talvez algum imposto pigoviano, alguma coisa ali, faça algum sentido, né? Então, eu acho que hoje em dia, as pessoas talvez estão tendendo a esse extremo. Então, por isso que eu gosto de falar mais que a gente é defensor dos mercados. Assim, quando você tem um sistema de mercado, que o preço vai equilibrar a oferta e a demanda, e o preço está agindo como mensageiro dele, né? Significa que provavelmente você está chegando aos ótimos que deveriam ser atingidos. Agora, quando por algum motivo não está acontecendo isso, então a gente pode pensar em como corrigir alguma dessas falhas de mercado, né? Então, por isso que eu acho que muitas vezes estão deturpando esses conceitos aí. E outra, e acho que vem das minhas experiências, acho que já deve ter o quê? Uns 10 anos aí de sala de aula como aluno de economia, e eu achei engraçado que quando eu fui para o mestrado em Barcelona, ninguém falava de ideologia nenhuma, nunca ouvi alguém falar, na própria, tirando as matérias de história do pensamento econômico, tal, nas próprias matérias da FGV e tal, nunca ouvi alguém falar de Marx ou nunca. O que a gente faz? A gente estuda modelos, né, premissas, dados, evidências, e a gente tenta explicar o mundo. Se o seu modelo é bom, ótimo. Se o seu modelo é ruim, melhora ele alguma coisa que ele não está explicando o mundo. Mas nunca ouvi falar dessas coisas, né? Então, sempre quando a gente se apega muito a essas ideologias, a gente está fazendo. Eu sou um cara mais pró-mercado, e em geral eles tendem a dizer que pró-mercado é um pouco mais direita, vamos colocar assim para facilitar a discussão. Mas se você é muito colocando muita ideologia libertária, essas coisas, você está fazendo a mesma coisa que você está criticando o pessoal da esquerda lá, o marxista utópico, etc. Só que você está fazendo do lado oposto, mas você é exatamente igual. Você não está olhando se sua visão de mundo está sendo realmente o que acontece e etc. Então, por isso que eu vou dizer que eu sou mais pró-mercado. Dá para ser liberal ou pró-mercado na economia e ser conservador no resto? Faz sentido isso? Ou tem alguma inconsistência? Eu confesso que eu não
estudo muito essas pautas de comportamento, tá? Porque, assim, eu consigo facilmente defender a reforma da Previdência. Eu consigo facilmente defender a privatização dos Correios. Eu consigo facilmente... Agora, nessas questões comportamentais, é bem mais difícil, porque não é tão lógico, né? Mas eu sou... Então, vamos usar um clichê, já que eu falei para não usar. Eu sou, liberal na economia e nos costumes também, baseado no sentido de que você pode fazer o que você quiser da sua vida, desde que você deixe eu fazer o que eu quiser da minha vida. E desde que, claro, a gente não afete um terceiro, porque aí é externalidade, né? Então, por exemplo, eu posso fazer o que eu quiser dentro da minha casa, mas eu não acho que a pessoa pode dirigir a 200 quilômetros por hora bêbado, porque você está misturado com outras pessoas. Agora, se a pessoa quiser, o que ela quiser fazer dentro da casa dela, não está colocando ninguém em risco, ok. Então, e aí, só para sair um pouco do economês, eu coloco até uma frase do Chico Xavier que eu gosto, é assim: eu permito aos outros a serem como quiser e a mim como devo ser. E acabou. A questão é que muitas vezes as pessoas não permitem você ser como você quiser, né? Eles também querem interferir na sua vida. Mas eu acho uma certa inconsistência, né? Porque se você é liberal, por que você é liberal em alguns ramos e não em outros, né? Então, mas você encontra bastante gente assim, bastante gente, né? Por exemplo, sei lá, vou pegar algumas figuras assim. A própria Margaret, antigamente era mais comum, né? Hoje as pessoas antigamente drogas eram um tabu muito grande, né? Hoje bem menos. Então, homossexualismo, essas coisas também. Então, você vai pegar alguns caras antigos, Margaret Thatcher. Homossexualidade. Isso. Pra ninguém boicotar o nosso vídeo. É verdade. Por pouca coisa. Pra me Hoje em cancelar. dia, rapaz, as palavras pegam fogo. É verdade, é verdade. Pra me Vamos cancelar lá. ainda. Eu ainda não fui cancelado, mas eu tô esperando ser cancelado em algum momento. Hoje em dia é quase uma honra ser cancelado, mas vamos lá. Exato. Eu tô até triste. Mas você pega Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Ronald Reagan também, mas principalmente o Churchill. Então, o Churchill, não sei se ele era, não vou colocar ele talvez tão quanto liberal na economia, mas esse pessoal mais antigamente era isso. A Thatcher claramente muito liberal, né, na economia, mas conservadora nos costumes. Eu particularmente sou, como eu falei, permito aos outros, podem fazer o que quiser das vidas de vocês, porque eu acredito que geralmente as pessoas estão fazendo o ótimo na vida delas. Então, se elas estão fazendo aquilo, né? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta do Vitor Iglesias, que ele pediu para fazer para você falar sobre a reforma administrativa e tributária. A gente teve um governo eleito com uma promessa extensa de reformas. Uma delas, a gente sabe hoje que tem um problema de déficit público muito forte e a gente gasta muito dinheiro com remuneração de funcionários ativos e inativos. Por isso, a reforma administrativa. E a gente tem um sistema tributário já, digamos, um pouco ineficiente, né? Então, o que você acha sobre essas reformas? O que faz sentido? O que você acha que vai sair? Como é que a gente está nesse contexto? Boas perguntas. São dois temas extremamente atuais e que eu gosto bastante. Vamos começar pela reforma tributária. O Brasil é o país com o sistema tributário mais complexo do mundo, e não é força de expressão, de fato é. Se você pegar por alguns índices, tem um índice que se chama Índice de Complexidade Tributária, se você colocar no Google, acha, e você vai ver que tem mais de 100 países, o Brasil é o primeiro. Se você pegar como uma proxy disso também, horas gastas para pagar impostos, quanto tempo você gasta, não é quanto tempo você... Aqueles 5 meses que todo mundo fala, trabalhei até maio para o governo e agora para mim. Não, é quanto tempo você gasta para saber quais impostos você vai pagar, de preparação, etc. O Brasil também é o líder, né? Tem que ver qual que é o último número, mas se eu não me engano são 1.500 horas, por aí. E o segundo lugar costumava ser a Bolívia, ainda acho que era 300 horas. Então a gente é o primeiro e disparado. Então o Brasil tem um sistema tributário muito complexo. E aí, só para trazer um pouco o gancho daquilo,
Se você pegar alguns desses caras libertários, tal, eles vão falar só do nível de imposto, né? Fala assim, muito imposto é ruim. E a gente paga muito imposto. E aí esses caras às vezes pode ser que eles defendam algum subsídio para alguma empresa, porque ele fala, se aquele cara está pagando menos, então é bom, porque pelo menos ele está pagando menos, né? E aí então, mas eu e o pessoal que em geral estuda isso vai dizer não, o nível pode ser bom, pode ser ruim, não necessariamente ruim, porque é o seguinte, primeira coisa, não, ao economista, não é ele que vai dizer qual o tamanho do Estado, grande ou pequeno. O economista tem que distorcer, tem que dizer as restrições orçamentárias. Tem que dizer quais são as restrições. Se a sociedade quer um Estado grande, ótimo, não sou eu que vou dizer. Eu posso dizer que é ineficiente, né, ou que tem alguma restrição ali. Se a sociedade quer um Estado menor, ótimo também. Então, se você for lá falar com um francês mediano, ele quer um Estado maior. Ele quer universidade de graça, ele quer museu de graça, ele quer um Estado maior. A sociedade, eles pensam assim. Se você for no americano, não. O americano vai falar, eu quero que cada um pague pelo seu, inclusive saúde. Então, a sociedade que vai definir isso daí, não vai ser eu. Mas a gente pode dizer as restrições orçamentárias. Então, se você disser que uma alíquota alta, mas você tem bons serviços públicos, e a sociedade concorda com isso, ok, né? Tudo bem, você pode mostrar que se a gente não tivesse isso provido pelo Estado, tivesse provido pela iniciativa privada, a gente teria uma produtividade maior, um crescimento maior, aí é outra história. A gente pode dizer isso também. Mas, assumindo que as duas coisas são iguais, quem vai decidir é a sociedade. Então, eu me preocupo não só com nível, aliás, até talvez um pouco menos com nível, mas mais com as distorções tributárias, porque distorção tributária gera menos crescimento econômico, né? Má alocação de recursos. Tem um monte de pesquisa aí que mostra. Quando você tem muita distorção tributária, você tem um sistema tributário complexo, você tem uma série de efeitos negativos que fazem com que os países cresçam menos e sejam mais pobres. Só um exemplo. Quando você coloca um incentivo fiscal, por exemplo, a gente coloca estados competindo entre si para ter guerra fiscal. Algumas pessoas podem dizer, mas é bom guerra fiscal, né? Porque aí você está gerando um mercado competitivo nos impostos. Não necessariamente, porque aí você coloca, por exemplo, você dá um subsídio para o norte, e daí uma fábrica passa a tomar as decisões não baseadas nos clientes, nos produtos dela, mas onde ela vai ter mais benefício fiscal. E aí, do ponto de vista tributário, pode ser que seja eficiente para ela, mas do ponto de vista logístico, pode ser que não seja. Então, é o que acontece lá, de você colocar uma fábrica para montar moto lá em Manaus, né, na Zona Franca. Você tá, ao invés de aglomerar num cluster ali, onde você vai ter vários ganhos de escala, de logística, etc., você está afastando muito a sociedade. Então, distorção tributária gera um crescimento bem menor, gera má alocação de recursos, gera produtividade menor. Então, a reforma tributária é muito boa para isso. Por quê? Porque você vai tentar equalizar o imposto entre todos, né? Entre os setores ali, etc. Isso eu estou falando de diminuir a distorção tributária, mas também posso falar em gerar um novo imposto, porque o nosso imposto aqui, a gente tem muito imposto em cascata, né? Que é imposto sobre imposto sobre imposto em várias fases da cadeia. E aí as empresas das cadeias finais tendem a sofrer mais do que as que estão no início da cadeia. Isso gera uma série de distorções também. Então, a reforma tributária é uma das que garantem que a gente vai crescer mais, porque a reforma da Previdência só para botar as contas na azul. Então, a gente precisa aumentar a nossa produtividade para a gente poder crescer mais ao longo do tempo. Então, a reforma tributária é extremamente necessária para isso, para corrigir as distorções e para ter impostos mais eficientes, porque nosso imposto é muito ineficiente, o que está na fronteira aí é o IVA, né? O Imposto sobre Valor Agregado. E a gente precisa migrar para um sistema mais disso. E aí, se a gente fizer isso, e a sociedade quiser, a gente pode ter um nível menor, né? Porque a gente tem menos evasão, etc. Então, essa questão do imposto. Agora, falando sobre a reforma administrativa, também a gente tem um sistema público, né, muito ultrapassado. E o que acontece é que eles não se adequam mais aos padrões que a gente tem hoje. Então, essa é a primeira coisa, é ultrapassado
E outra, você tem muita distorção entre o mesmo trabalhador no setor público fazendo uma comparativa no setor privado. Quer falar alguma coisa? Por que é ultrapassado? É porque, como uma lei trabalhista, imagina que você fez uma lei trabalhista em 1940 e agora você tem o mundo de 2020. E aí você tem uma série de fatores. Por exemplo, em 1940 ninguém considerava o home office. Agora as pessoas, o home office é uma realidade, né? Em alguns casos ele é a regra já e não a exceção. Então, a partir do momento que você tem qualquer lei que foi feita antigamente com muitos detalhes, né, não de uma forma genérica, provavelmente ela já não está mais servindo. Então, por exemplo, eu vou te pegar não é bem reforma administrativa, mas dos militares. Eles tinham uma série de regalias que fazia sentido, mas hoje em dia não faz mais. Por exemplo, filha de militar receber pensão vitalícia até 21 anos de idade ou vitalícia. Se você tem um cenário de guerra, em que todo mundo vai para a guerra constantemente, eu acho que talvez faça sentido. Por quê? Porque você está mandando o cara para a guerra e 40%, 50% não voltam. E aí você tem que dar uma assistência. Talvez faça sentido. Faz sentido no Brasil de hoje? Não. Não faz sentido. Mas o benefício continua. Ou continuava, né? Então, você tem uma série de mecanismos desse no sistema público. Então, a primeira coisa é atualizar. A segunda é o excesso de gastos, né? Porque é aquela coisa, você tem lá um grupo que consegue se organizar bem, então é natural que eles vão conseguir algumas regalias, alguns privilégios maiores. Não é à toa que eu não vou entrar no chavão pessoal, STF, etc. Esse pessoal tem, mas faz sentido se as pessoas que ditam as leis ou que julgam os processos, etc., consiga ter um poder de barganha maior do que, por exemplo, os mais pobres da sociedade, né? Então, por exemplo, 2 meses de férias não faz sentido. E existe. Não faz sentido. Então, ele como eu falei, ultrapassado. E eu quero falar na questão de déficit. Você tem um prêmio salarial do setor público muito grande, principalmente em Brasília. Não no servidor municipal, etc. Tem um estudo do Banco Mundial que mostra isso, que você tem um prêmio até de 96%, se você conseguisse fazer um match perfeito entre duas pessoas, uma no setor público e outra no setor privado. A do setor público, em geral, vai ganhar 96% a mais. Tá? E aí você tem também, eles tinham antigamente, aí já entrou na reforma da Previdência, aposentadoria integral, etc., uma série de coisas. Então, essa reforma também é justamente para você poder diminuir o tamanho do Estado e tornar ele mais eficiente. Uma série, por exemplo... Mas vale a pena mexer com funcionários da ativa? O que você acha? Então, aí você entra numa questão política. É um ótimo ponto. Se você for perguntar para um economista que só está pensando em atingir o ótimo ali, ele vai falar, vamos colocar todo mundo, né? Agora, a gente tem que entender que as coisas são debatidas na sociedade. Não adianta você ter um plano perfeito se você não vai conseguir colocar ele em prática. Vale a pena? Com certeza vale. Seria melhor? Seria melhor. É como uma reforma da Previdência. Você precisa de uma regra de transição. Se você pega todo mundo, você vai ter uma economia maior. Agora, se você pega só gerações muito lá na frente, você vai ter uma economia menor. Agora, é mais fácil você aprovar uma reforma, né? E uma reforma, por definição, significa uma mudança grande, né? Se você está onerando menos aqueles que estão na mesa de negociação e está falando que vai onerar mais os filhos deles, né? As pessoas que não estão na mesa negociando, né? Então, o ideal era que mexesse agora? Sim. Vai ser factível? Talvez, acho que não. Então, entre não aprovar nada e aprovar algo que mexa só para os funcionários futuros com uma regra de transição mais básica, do ponto de vista pragmático e prático, eu optaria por essa segunda opção. É o melhor dos mundos? Não, mas talvez seja o melhor que você consiga colocar em prática. Muito um ponto de quem critica as reformas é que o discurso não convence mais, no seguinte sentido. Falaram que ia fazer reforma trabalhista, foi feita, o crescimento não veio. Falava assim em uma quantidade enorme de empregos. Falaram que precisava fazer reforma da Previdência, fizeram reforma, o crescimento não veio. Será que se a gente fizer uma reforma administrativa,
só mexendo nos benefícios dos novos funcionários públicos, será que a gente vai conseguir gerar esse processo virtuoso de crescimento que a gente já não vê aqui há mais de 10 anos? Essa pergunta é uma questão de contrafactual, né? Que geralmente as pessoas não veem, né? É como você ir no McDonald's segunda à noite, domingo à noite, e por algum motivo você se pesa segunda de manhã e você está um pouco mais magro, você fala, ó, tá vendo? Vocês falaram que McDonald's engorda, eu tô mais magro, como é que engorda? Não. Primeiro, duas coisas. Primeiro que essas reformas demoram a ter impacto na sociedade. A gente está falando de longo prazo, está falando de se tornar um país rico. Eu não sei quanto vai ser o PIB esse ano, e eu não estou interessado em saber o PIB esse ano. Eu quero saber quais são os limites do possível nos próximos 5, 10 anos. E eu tenho certeza absoluta que com a reforma da Previdência, se você gasta 1 trilhão a mais, significa o Estado mais endividado, a taxa de juros precisa ser maior, e aí as pessoas vão ter menos crédito, vão investir menos, tem uma série de coisas muito fácil. Agora, no curto prazo, várias coisas acontecem, né? Então, as pessoas falaram muito sobre a reforma a reforma trabalhista. Primeiro que isso não acontece do dia para a noite. Você pode fazer a reforma que for, tá? Que o desemprego ele tem um carrego grande aí, né? Uma variável que você não altera. O que aconteceu ontem determina muito como é que vai ser meu estado hoje, que determina muito como vai ser meu estado amanhã, né? Então, é uma questão, demora, essas coisas demoram, mas se a gente não fizer nunca, a gente vai continuar pobre para sempre. E é uma questão de contrafactual. Aconteceram várias coisas aí no momento, pô. A gente não, ninguém sabe. A gente pode fazer uns estudos aí, mas a gente não sabe muito precisamente como é que estaria o Brasil hoje se não tivesse tido coronavírus. E a verdade é que a gente podia estar crescendo bastante. E eu nem vou cair nessa historinha do governo, tal, que fala, né, da secretaria. Fala assim, não, a gente já estava em ascensão, o Brasil ia decolar, ia surpreender o mundo, mas estava melhorando, já tinha parado de cair lá em 2015, 2016, com o Temer já começou a estabilizar, crescer um pouquinho e já estava melhorando. Então, geralmente essas críticas vêm de pessoas que não entendem o contrafactual, que é assim, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você teve uma crise que derrubou em 8%, 7% do PIB mundial. É óbvio que você pode fazer o que você for, que você quiser, que não vai ter crescimento nenhum. Então, eu acho que precisa ser feita. E incluir os funcionários públicos da ativa, com certeza é melhor. Não, então, só para o raciocínio, se você colocasse uma reforma da Previdência com os funcionários públicos da ativa, é melhor? Com certeza é melhor. Se você me garantisse que você ia conseguir passar isso, eu vou apoiar isso, não tenho dúvida. Uhum. Agora, como eu falei, é mais difícil. Então, se eu não tenho certeza, ou se eu tenho certeza de que isso não vai passar, talvez eu prefira uma mais branda. Porque a gente sabe, aí muda o governo, a gente não vai fazendo nunca. A reforma da Previdência ficou 20 anos para passar, né? Não passou. Então a gente perdeu 20 anos. Então eu prefiro a mais forte, mas na impossibilidade dela, eu me contento com um pouco mais fraca, mas o que vai acontecer. Ótimo. Numa das postagens que você fez recentemente, você falou sobre a tal da inflação. Não vou chamar de inflação porque não é inflação. O crescimento nos preços do arroz, tá? E a gente observou, de fato, um aumento expressivo no preço do arroz recentemente, não só do arroz, como de outros gêneros agrícolas. Uma série de razões, câmbio desvalorizando, aumento da demanda interna, externa, enfim. O meu ponto é que, com essa discussão, você abriu uma caixa de Pandora, né? Quer dizer, a caixa de Pandora das ideias do mundo fantástico dos recursos limitados. Com muita gente pedindo intervenção do governo no preço do arroz. Leonardo, a gente não aprende? Por quê? Por coincidência. Eu estava ouvindo o programa Pânico. Eu fui sair de carro no dia e daí eu vi. E aí estava exatamente essa discussão. E o Emílio, né, que é um cara conhecido, falando justamente isso. O governo tem que fazer alguma coisa. Eu acho que entra um pouco naquela questão. Assim, a gente, economista, a gente simula as economias, etc. A gente brinca com os dados ali, a gente consegue ver tudo. Mas a gente tem que entender se você está pensando em políticas públicas aplicáveis, etc., o que fazer de fato. A gente tem que entender, mais ou menos, como funciona a cabeça média do cara que não entende economia, né? Ou do brasileiro médio, né?
E a verdade é que ele falou, o Emílio estava falando, o governo precisa fazer alguma coisa. Então, a gente tem essa ideia de que o governo precisa fazer alguma coisa. Se não, vocês, né, o brasileiro mete o peso, vocês são corruptos. O que vocês estão fazendo aí, né? É a mesma questão, lá, por exemplo, quando eu falo numa região mais inóspita, que fala assim, pô, mas você precisa construir essa estrada aqui, pô. E eu entendo, então, o cara que está pedindo a estrada. Eu entendo o cara que, às vezes, ou o próprio deputado que está lá fala, eu quero construir a estrada, que você tem que fazer alguma coisa, né? E tem aquela questão, você precisa sinalizar às vezes que você está fazendo alguma coisa, as pessoas precisam ver. Então, economia, o nosso primeiro pensamento natural é isso. Quem nunca pensou que, por que o governo não deve imprimir mais dinheiro? Quem nunca, em algum momento algum pensou isso? Ou quando você era menorzinho ainda, pô, esse negócio de dinheiro é legal, e se eu plantasse uma árvore que desse dinheiro? Acho que todo mundo já pensou. É natural, e o Paulo Guedes é fácil você formar um socialista, porque basta você ter coração bom, etc. E é isso, né? Assim, pô, aquela empresa está quebrando, tem 400 mil funcionários, vamos ajudar ela. Não pode quebrar, porque a gente está demitindo 400. É natural a gente pensar assim. Depois a gente começa a estudar mais, a gente começa a ver, olha, se eu ajudo ela, tem um moral hazard, aí as outras empresas vão se comportar de maneira ruim e tal. Então, na verdade, eu estou prejudicando a economia no longo prazo. Então, você sempre precisa de um segundo nível para poder pensar nessas consequências. E o preço é a mesma coisa. Então, a gente sempre precisa desse trabalho de convencimento do público e mostrar, né? Falar, olha só, eu também acho que ninguém gosta de preço alto, eu não fico feliz, eu não ganho dinheiro, eu não sou acionista da Camil, eu não vou, porque as pessoas acham isso também, que você está defendendo, né? Você, algum dinheiro você está ganhando. Não sou. A questão é que o que a gente vai tentar fazer vai mais piorar o problema do que resolver. Mas eu concordo que a gente vai ter um pensamento mais maduro em relação a isso. Quanto mais a população vai se educando e quanto mais a gente tem experiências passadas que a gente mostra que deu errado, leva um tempo. Então, por exemplo, eu vou pegar um caso extremo. Uma vez voltaram lá na Suíça, porque na Suíça quase tudo é plebiscito, né? Voltaram duas coisas. E quando eu fiz mestrado lá em Barcelona, um amigo meu estava me contando. Uma era o salário mínimo absurdo, renda básica universal, tipo, um valor absurdo, não sei, $4.000 para todo mundo, mais ou menos. E outra era a compra de caças pela Força Aérea Suíça lá. E os dois, a população votou não. Uma falou, a gente não vai ter condições, e dois, a gente falou, a gente não precisa de caça, por que a gente vai gastar dinheiro com caça? Então, por quê? Porque a escolaridade lá é maior, etc., né? É um país menor, mais desenvolvido. Então, eu acho que a tendência é a gente ir caminhando nesse sentido, e a população, as pessoas terem um conhecimento maior na economia. Mas é verdade que o brasileiro médio, em geral, pensa muito isso. E eu entendo, porque em algum momento a gente já pensou assim também. Então, a gente precisa desse processo de convencimento. Essa falta de entendimento do que deve ser feito, você falou que da escolarização, isso faz com que seja muito difícil ter um governo com um pouco mais liberal, né? E nesse sentido, o que você acha do liberalismo no governo atual, no governo Bolsonaro? Você acha que o governo tem intenção, o Bolsonaro tem intenção de levar essa agenda de reformas adiante? Ou ainda tem essa questão do termômetro do que a população está pensando? A população gosta de boas notícias, ninguém gosta de más notícias. Enfim, como é que você vê hoje o espaço para essas ideias liberais dentro do governo? As pessoas têm muita dificuldade de ver os contrafactuais, como eu falei, né? Todo mundo tem muita dificuldade, até porque é difícil, né, pensar o que seria de mim se não tivesse acontecido essa ação X na minha vida. A gente tem dificuldade, falei, com tudo na vida, inclui todos nós. Talvez a gente pense mais sobre isso, então a gente tem um raciocínio um pouco mais diferente. Mas a população tem dificuldade. Então, você teve décadas aí, né, de peronismo, kirchnerismo, né? Então, um estado grande que provia tudo e começou a dar subsídio, etc. E aí chegou o Macri e aí tentou tirar tudo isso daí. E aí os preços subiram, os preços, né, que estavam fora do nível correto aumentaram.
você já não tinha tanto um Estado que era excessivamente grande para benefícios sociais, né, de amparo ao trabalhador. E aí, o que o cara pensa? O cara médio que não entende, fala, pô, esse cara tá contra mim. Pô, o preço do arroz era sei lá, 1 milhão de pesos, né? Tô brincando. Não sei quanto é o arroz, mas com certeza é 30% mais caro do que mês passado, por causa da inflação lá. Mas, sei lá, era X pesos e agora é 1,8 X pesos. Pô, esse cara tá prejudicando a economia, né? E eu entendo também, porque o cara vive no curto prazo. Ah, mas nós vamos ficar rico daqui a 20 anos. Eu não quero saber daqui a 20 anos, eu quero saber agora. Então, o cara não consegue ver, né? Então, é muito difícil você ter você poder comparar esse contrafactual do que seria. E aí, quando você entra um governo que quer colocar as coisas mais para o mercado, significa que os preços vão flutuar mais livremente. E aí, no curto prazo, você pode ter algumas coisas ruins. É como eu falei, é você ajudar a empresa a não quebrar. No curto prazo é bom, você evitou 400 mil demissões, se eles tivessem 400 mil funcionários. Mas no longo prazo é ruim. Então você acaba tendo essa ilusão. E quando você teve um governo muito interventor que deu muita coisa, é mais difícil você fazer essas mudanças, porque é um paciente, é o alcoólatra. É o alcoólatra. O paciente está ali, pô, álcool, ele sente bem aquilo, você tira o álcool e ele fala, pô, esse cara tá acabando com a minha vida, mas, né, é difícil você explicar para ele que aquilo vai ser bom, mas que talvez nos próximos 2 meses ele vai sofrer mais do que ele sofria antes. Então, essa é a primeira coisa. Quando você tem um governo que foi muito interventor por muito tempo, é muito difícil fazer essa migração. Quase que a gente chegou, eu acho, nesse estágio. Quase. Ainda, só fugindo um pouquinho aqui da pergunta, mas eu acho que vale, se o Aécio Neves tivesse ganho a eleição, eu acho que seria muito ruim para a gente. Por quê? Porque quem fez aquela mudança... O contrafactual do Aécio Neves foi a Dilma, tá? Não, mas exatamente. Isso que eu quero dizer. Olha, deixa eu colocar o contrafactual. Quando foi a Dilma assumiu no segundo mandato, ela colocou o Levi. E aí o Levi pegou os preços administrados, disparou. E aí ele tentou uma política austera. Minimamente ele fez alguma coisa. Então, ela já pagou parte do preço desse parte ruim. Mas o pessoal falava, mas é a Dilma que está fazendo, então tudo bem. O Bernardo Guimarães uma vez fez um texto muito bom que era Nixon vai à China, né? Que era justamente, se o Nixon, que sempre ficou, acho que era Nixon vai à China, se o Nixon, que sempre criticou muito a China, o cara tá indo lá, então, porra, alguma coisa deve ser feita mesmo, assim, né? Porque pô, se esse cara que sempre criticou tá indo lá, então a gente tem que acreditar nele. Então, se a Dilma Rousseff do PT tá fazendo essas coisas para o mercado, então porque talvez a gente precisa fazer. E aí ela fez um pouco essas mudanças. Agora, imagina que fosse o Aécio. Se o Aécio ganha, e aí a gente vai ter uma política para o mercado, acho que ia acontecer muito próximo do que aconteceu na Argentina. Ele ia colocar, né? Ele ia privatizar, ia tentar pelo menos, ia os preços administrados flutuarem mais. E aí o que acontece, pessoal, ia falar, tá vendo? Olha só, os liberais, vocês destruíram a economia, etc. Aí na próxima eleição, né, se ele chegasse até lá, porque nunca sabe, né, o Brasil, o que ia acontecer? Pô, a gente teve um governo antes que tinha amparo social, que um desemprego baixo, e aí quando chegou o Temer ele continuou, e agora está muito mais fácil, porque não é tão agressivo. Tá, e agora, só falando do Bolsonaro, a questão assim, o Bolsonaro tem uma coisa que ele faz, a gente sempre tem que olhar, né, do ponto de vista pragmático, as coisas boas, ruins que as pessoas veem para poder analisar, ficar mais na análise, menos na torcida. Tem uma coisa muito inteligente que ele faz, que ele sabe ler muito bem os movimentos de rua. O cara que chega com 5 segundos de televisão, sem dinheiro, presidente da República, algum mérito o cara tem. Você pode não concordar, você pode odiar ele, você pode falar, mas assim, alguma coisa ele entendeu que o Alckmin não entendeu. Alguma coisa ele entendeu que o PT não entendeu. E ele lê muito bem as ruas, né? Que é o que o Lula fazia muito bem. Ele lê muito bem a vontade do povo. Eu gosto muito o podcast Presidente da Semana, do Rodrigo Vizeu, né, da Folha, que tem um episódio lá do Bolsonaro, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala assim, ele lia muito bem desde da campanha dele. Então, tinha algum momento que ele sabia que valia a pena atacar lá as privatizações, ele atacava. E aí ele viu que o liberalismo era o que o pessoal estava demandando. Então, opa, é isso que vocês querem? Beleza. Então, colocou lá. Agora, não preciso dizer, todo mundo sabe, acompanha, que ele nunca foi, justamente por aquilo que a gente está falando no início da nossa conversa, que é
ele foi capitão paraquedista, então ele olha para esse lado de que o Estado precisa ser desenvolvimentista, a gente precisa de submarino nuclear, a gente precisa investir em forças armadas, a gente precisa prover tudo. Ele sempre votou a favor disso, contra a privatização, contra a reforma da Previdência. Então ele nunca foi pró-mercado, nunca foi liberal, mas ele viu que a população estava demandando isso. Agora, ele também entende que algumas pautas não são populares. Então, ele não vai privatizar a Petrobras, porque a população é um debate que demora décadas e a gente não está nesse ponto ainda. Então, ele não vai. Eu acho que ele entende que o liberalismo manda, mas que a população gosta de alguma intervenção mínima, então, no curto prazo, e ele vai fazer isso, sempre vai acontecer, porque enquanto ele precisar ser reeleito, ele vai fazer essas intervenções mínimas, mas eu tenho um pouco de otimismo em achar que ele começa a entender um pouco mais. Acho que o Paulo Guedes deve falar todo dia no ouvido dele, olha, se a gente fizer isso, vai prejudicar lá na frente e tal. Como o Lula fez muito isso, né, com o Palocci. O Palocci falava muito para ele e, de fato, a gente precisa ter déficit, a gente precisa ter superávit, a gente não pode ter um déficit muito grande, né? Acho que o Palocci fez um pouco esse papel. E eu acho, agora, ele sempre vai cair um pouco, ser seduzido por esses pequenos populismos de longo prazo. Eu espero que pare só aí, né? Ou seja, no Brasil a gente precisa de reformas, o presidente se elege permitindo reformas, mas ninguém quer fazer reforma. Reforma é sempre dolorosa, né, do ponto de vista eleitoral. Muito bem. Leonardo, teve uma pergunta do Leonardo Carnelos para você, ainda sobre, a gente falou sobre a inflação do arroz aqui, chamando de inflação do arroz, sobre a questão dos planos de saúde. Ele relata que nos últimos 5 anos a inflação médica ficou em 20% ao ano, enquanto o IPCA, ele não falou IPCA, ele falou índice de inflação, ficou em torno de 3% ao ano. Esse spread poderia tornar inviável os planos de saúde? E aí eu complemento a questão, quer dizer, a gente tem toda uma discussão sobre o papel do regulador aqui, né? E, inclusive, o Rodrigo Maia deu uma entrevista esses dias atrás dizendo que se não fosse feito algo, o Congresso faria. De novo, aqui o incômodo com os preços. O que você acha desse assunto? Bom, então, sobre essa questão de saúde, eu confesso que são uma das poucas áreas que eu fico bastante dividido, assim, que eu não sei exatamente qual é a melhor. Primeiro, porque não é a minha área, Health Economics e tal, mas mesmo com as minhas intuições. Se a gente pegar 2 casos extremos aí, para poder enxergar melhor, na Europa, por exemplo, se você estiver na França e precisar de você tem câncer, provavelmente você vai ter algum tratamento custeado aí pelo Estado. Se acontecer a mesma coisa que nos Estados Unidos, se você não tiver um plano de saúde, provavelmente você vai ter que dar todo o seu patrimônio aí que você adquiriu ao longo da vida, né? Então, eu entendo que as coisas têm custo, obviamente, então não significa que talvez a gente vai prover tudo de graça, porque talvez você tenha um sobreuso aí das coisas, mas eu entendo que talvez essa saúde às vezes possa ser visto como seguro, assim, um evento de cauda, né? Assim, como seguro. Às vezes, talvez não seja ótimo todo mundo pagando por tudo aquilo, porque pode ser que você tenha um ou outro evento na sua vida, assim, por exemplo, como eu falei, um câncer, e aí você pagar 300 mil. Então, talvez será que não faça sentido para esses casos mais extremos, o ótimo não seja o Estado subsidiar. Então, de fato, eu não sei. Agora, você tem o índice de preços aí dos planos de saúde subindo muito acima da inflação, e isso é uma tendência no mundo inteiro. Fato é que talvez, como a gente sabe, se o governo simplesmente, vamos fazer o que a gente fez no arroz, agora vocês não podem reajustar o preço, né? Se o governo faz isso a bel prazer, o que acontece, talvez as empresas vão diminuir a margem dela, vão conseguir estudar menos, vão conseguir investir muito menos nesse mercado. Então, o controle de preços pode ser que é populista, mas pode ser que você vai mais ampliar os problemas da sociedade. Qual que é o melhor mecanismo? Eu não sei. Por exemplo, eu sei que o arroz custa 2% da minha renda e eu tenho substitutos disso, né? Então,
Eu posso comer outras coisas, ou eu consumo um pouco menos. Isso não acontece com a saúde, né? Se você sofreu um acidente de carro lá, você vai ter que pagar e é caro para todo mundo. Então, é uma área bastante difícil, que eu fico bastante dividido. Se você quiser colocar suas impressões, fique à vontade, se você tem algum conhecimento aí sobre a área, porque eu fico interessado aí, realmente, não sei qual é claro. Agora, o populismo com certeza não vai resolver. Você fala que o Rodrigo Maia está falando que o Congresso vai ter que fazer alguma coisa, eu já sei que provavelmente não vai ser a melhor coisa. Porque é isso, eles vão ser populistas, vão querer limitar o preço, e não pode. Então já é simples, já que é simples, então beleza, vamos segurar por 10 anos aí, vocês não podem aumentar mais o preço, né? Já que está ficando muito caro, vamos segurar por 10 anos. Então, talvez esse não seja o caminho. Agora, talvez deixar o livre mercado, dado que a inflação médica é muito alta, também não sei se possa haver algum subsídio, alguma coisa mais inteligente que você possa atingir o órgão. Eu acho que é um setor oligopolista, então você naturalmente precisa ter regulação, algum tipo de regulação, só que regular é difícil porque tem toda a teoria da captura da agência reguladora pelos planos, e tem a questão que o plano, isso vale para qualquer agência reguladora, ele consegue regular bem quantidade de serviço, né? Quer dizer, o plano de saúde precisa ter um cardiologista, precisa ter um pediatra. Agora, ele não consegue regular qualidade, né? A Anatel, por exemplo, não regula bem qualidade com internet, né? A qualidade, a velocidade, os caras conseguem ali mexer. A Agência Nacional de Saúde não consegue regular a qualidade, quer dizer, tá bom, tem um cardiologista, mas que tipo de consulta ele vai fazer, né? Que atenção ele vai te dar e quanto tempo vai demorar para você conseguir uma consulta. Então, essas são questões mais difíceis de serem reguladas. Então, tem um dilema aí, quer dizer, o ponto tem que ver, nesses mercados em que tem concentração, tem que ver se o aumento foi abusivo ou não, mas, por outro lado, é quase impossível de ver alguma coisa assim, né? Acho que é por aí. Cara, eu vou fechar com uma pergunta aqui. Você está cursando doutorado atualmente. Eu queria que você me falasse o seguinte: doutorado em economia, em especial, que você está fazendo, é uma experiência para qualquer pessoa, qualquer profissional? Qual que é a sua visão hoje do pró e contra de fazer doutorado em geral? Não, definitivamente não. Short answer, não é. Eu acho que mestrado, ainda mais esses profissionais, serve muito como sinalização e é bastante trivial de que ele vai aumentar, talvez, o seu salário médio. Doutorado, não. Por quê? Claro, se você for pegar a diferença do salário médio do doutorado para o mestrando, ele é maior. Ok. A questão é que você tem que analisar, o doutorado são 4 a 5 anos, né, no Brasil. Nos Estados Unidos, 6. Você tem que comparar o que você estaria fazendo se você está pensando do ponto de vista só financeiro, tá? O que você estaria fazendo nesses 4, 5 anos se você não estivesse fazendo doutorado? E o cuja oportunidade de fazer doutorado é muito alto. Você estaria, vamos assumir que as pessoas que fazem doutorado tenham mestrado já. Então, você já tem mestrado, você poderia estar crescendo nessa empresa e tal. E aí ganhando bem mais. Então, talvez esse ganho que você tenha no doutorado não seja, em alguns casos, até menor do que você teria se você tivesse indo para o mercado. Então, Também tem a questão das ocupações que cada profissional ocupa, né? Quer dizer, o mestrado está falando um profissional que pode ter uma carreira corporativa natural, né? Ele vai ter vantagens competitivas. Agora, o cara que fez doutorado, ele vai ter uma vida mais acadêmica, em geral, né? Com raras exceções. Então, quer dizer, são ocupações que pagam menos, né? Sim, exatamente. Exatamente. Tem essa questão também. E eu tô aqui, tava até dizendo mais o cara que resolve fazer doutorado e ir para o mercado, né? Uhum. Porque se ele quer ser acadêmico, então, de fato, esse é o caminho. Eu acho que aí ele está na escolha certa. Agora, se o cara... Muita gente pergunta, eu estou respondendo assim também, porque muita gente pergunta, vale a pena fazer doutorado, tal? O cara está pensando em voltar para o mercado. E não é nada trivial essa resposta, né? Agora, eu acho que pessoas em geral que fazem doutorado e mesmo que vão para o mercado é justamente porque tem esse perfil que gostam de estudar, que gosta de aprender, então por mais que ele ganhasse mais, ele não estaria tão realizado se ele estivesse fazendo um trabalho mais
mecânico ali e tal, ele gosta, às vezes, de um trabalho que desafie mais intelectualmente. Então, para mim, eu gosto bastante, não teria escolhido outro caminho. Eu gosto muito, eu acho, do que eu faço. Acho bastante um privilégio bem grande para a gente poder, né, receber bolsa para poder estudar e discutir essas questões de forma mais técnica, né, que as pessoas discutem naturalmente, mas a gente consegue ter um arcabouço teórico e técnico um pouco maior, mas precisa ter perfil para isso, né? Precisa ter perfil de gostar de estudar e se interessar bastante por esses temas e tal. Fazer só por como sinalização uma coisa assim não é um bom caminho. Tá ótimo. Bom, a gente deve ver você na política no futuro? O que você tem para dizer aí sobre os próximos passos? Seu lema vai ser pró-mercado na economia e acho que sou liberal nos costumes. Para o mercado, mas sem deixar ninguém para trás, né? Para Seria unir até. aí o liberalismo com o pessoal das Forças Armadas, todo mundo já, né? O cara que quer ganhar todo mundo, e aí fica igual a Marina Silva, e aí não ganha ninguém, né? Não quer desagradar ninguém, não agrada ninguém também. Não adianta. Não, esse não é meu perfil. Mas, não, eu acho que assim, a gente, como economista, o que a gente estuda? Alocação de recursos escassos de maneira socialmente ótima, né? E é onde você tem mais vantagem comparativa. Então, acho que a gente tem que estar onde a gente tem mais vantagens comparativas. Acho que se eu achar que é no setor público, pode ser, né? Se eu achar que é na academia, pode ser na academia. A questão é que eu acho que meus amigos talvez sejam bastante bons aí na academia. Eu acho que eu tenho outras skills aí que talvez eu possa usar no setor público, eu acho. Justamente isso. Eu acho que tem um pouco dessa combinação aí, um pouco da experiência que eu tive nas Forças Armadas, de entender. Uma vez um cara me perguntou assim na Unicamp, como é que eu me defini? Eu falei, eu acho que a meritocracia é importante, existe, mas eu sei que a meritocracia não chega em todos os lugares. Porque um pouco das experiências de onde eu vi, de onde eu passei, não chega em todos os lugares. Uhum. Então, se eu achar que é no setor público, e eu acho que eu tenho algumas habilidades que eu consigo me diferenciar lá, pode ser que sim no futuro. Tá ótimo. Leonardo, muito obrigado pela entrevista. Foi muito bom bater um papo contigo. Espero estar com você de novo num momento futuro. Eu que agradeço. Pode me chamar mais vezes e parabéns aí, Renan, pelo trabalho. E precisamos de pessoas assim que tragam um debate mais técnico fora das emoções e sucesso aí no canal, nas entrevistas e com certeza vamos estar juntos de novo. Valeu. Obrigado por acompanhar até aqui. Já aproveita e se inscreve no canal. Você está no Spotify, se inscreve por lá também. Compartilhe o material. Toda semana a gente está trazendo aqui no Raio X Econômico um convidado novo. Valeu? Até mais.